Shalom, queridos. Refiner, that's it. But if I wanna be see Shalom a todos que estão entrando, queridos. Essa canção chama Refine, Refine, é do Maverick. Enquanto o pessoal vai entrando aí, queridos. Refine, não refiner. Sem R. Essa música é incrível. Vocês querem a presença, bota ela. Oh Jesus, obrigado porque o Senhor já está aqui. Oh, macho. Hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo de Davi. Nós vamos direto ao ponto, na verdade, né? Porque é um tema bastante extenso. A gente poderia gastar muitas lives só falando dele. Mas eu quero ir direto ao ponto. Gente, quanto mais eu estudo sobre Davi, mais apaixonado eu fico pelo rei Davi. É muito incrível. Como aquele homem conseguiu tocar o coração de Deus. Muito lindo estudar sobre o entendimento que Davi tinha do Senhor. Não só o entendimento, mas o coração que ele recebeu de Deus. Nós vamos orar, queridos. Já dão 5 minutos de espera aí para o pessoal entrar. Sejam bem-vindos todos que estão aí. Eu peço que vocês, se puderem, mandem um aviãozinho da benção aí. Convida pelo menos umas 10 pessoas para estarem nessa live. Ou lembrem as pessoas que hoje tem live, né? Toda segunda-feira nós fazemos um tempo especial só falando sobre adoração profética. Semana passada nós conversamos sobre a adoração profética de Davi. Foi uma pequena introdução para falar do tabernáculo de Davi, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre o tabernáculo de Davi. É muito importante a gente entender.
Vamos orar então, queridos, enquanto o pessoal vai entrando. Peço que vocês convidem o pessoal aí, tá bom? Senhor, nós queremos entrar na sua presença agora, Jesus. Nós queremos ser encontrados pela sua presença, Jesus. Jesus, a tua presença, ela é... Jesus. Voltou, pessoal. Vamos lá. Continuar orando, né? Nós precisamos da sua presença, Senhor. Eu quero entregar, Jesus, esse tempo na sua presença, Jesus. E pedir que o Senhor venha nos dar hoje a graça de termos o renovo da sua presença. Nós precisamos desesperadamente, Jesus, de um entendimento que vem através da revelação da tua presença, Jesus. Jesus, muitas vezes estamos travados, presos nos nossos sofismas, no nosso entendimento caído. Muitas vezes, Senhor Jesus, aprendemos com homens as coisas de homens, mas não aprendemos ainda, Jesus, com a sua presença. Purifica a nossa mente, Jesus, neste dia. Jesus, o tabernáculo de Davi é o maior exemplo bíblico de uma renovação de mente através da sua presença. Senhor, através do tabernáculo de Davi, Davi conseguiu mudar toda a estrutura da terra, trazendo o modelo do céu. Deus, eu nem sei como pedir isso, mas da forma simples que eu consigo, eu quero apresentar a minha vida e eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, todo modelo humano, tudo aquilo que nós aprendemos com os homens, toda a religiosidade, tudo aquilo que nós concebemos como certo, tudo aquilo que nós achamos que agrada ao Senhor, mas não é igual ao céu, nós queremos apresentar diante do Senhor nessa noite. A nossa intenção, Jesus, em falar sobre o tabernáculo de Davi é exatamente, Jesus, a essência que Davi teve em prestar atenção no teu coração e entender exatamente o que ele tinha que fazer para mudar o ambiente dele, para mudar a situação daquela nação. Jesus, a nossa casa, a nossa vida espiritual, o nosso ministério, todas as áreas da nossa vida precisam desse código, dessa essência que Davi teve, esse feeling que ele teve de prestar atenção no que o Senhor estava dizendo, no que o Senhor estava falando, no que o Senhor queria trazer. Aquelas pessoas naquela época olhavam para Davi e diziam: ele é louco, ele está desmantelando o tabernáculo de Moisés e fazendo outra coisa. Mas por outro lado, aquilo tudo era confirmado pela tua presença, Jesus, porque a glória do Senhor começou a habitar em Israel. Deus, nos ajuda a sermos loucos como Davi. Nós não queremos agradar homens, nós não queremos agradar Jesus, a doutrina pré-estabelecida que vem de homens, a tradição e a cultura gospel de hoje. Nós não queremos, Senhor Jesus, ser aclamados por homens,
E a nossa reputação, Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Purifica, Jesus, a nossa mente nessa noite. Nós queremos ter a essência de Davi nessa noite. Nós queremos ser batizados, Jesus. Nós queremos ser batizados pelo Senhor. Com o mesmo temor e com a mesma sensibilidade. Olha isso que o Senhor está dizendo. Nós queremos ser batizados, Senhor Jesus, com o mesmo temor e com a mesma sensibilidade que Davi teve ao construir o tabernáculo de Davi. Por isso agora, Jesus, envia a tua presença sobre cada lar aqui representado. E sela com a tua presença, com os teus anjos, Senhor Jesus. Seja a coluna de fogo ao nosso redor. Seja a coluna de fogo no nosso coração, no nosso ouvido. Libera o nosso entendimento agora, Jesus. Libera os nossos ouvidos espirituais. Libera a nossa mente, Senhor Jesus. Passa a tua espada longa, severa e forte. E tudo que impede, Senhor, a gente de entender a tua palavra, a tua revelação, seja cortado agora. Amarramos e amordaçamos o valente. Cegamos o exército do inimigo e declaramos agora impedido de atuar contra essa live. Selamos agora o Wi-Fi, selamos agora a água, terra, fogo, ar, o éter e declaramos agora que nós estamos escondidos debaixo do teu sangue e proibimos retaliação. Pedimos que o Senhor nos libere agora, Senhor Jesus, para acessarmos regiões celestiais. Libera as tuas chaves para abrir portas espirituais agora, Jesus, portas do céu. E que possamos agora, em nome de Jesus, acessar a eternidade agora para trazer a palavra. Senhor Jesus, é uma palavra simples, mas a palavra simples do céu transforma, Senhor Jesus, as pessoas simples nessa terra. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Como Davi se humilhava, nós queremos nos humilhar. Nós agora nos prostramos diante da sua presença, Jesus, e declaramos que só o Senhor é aquele que reina sobre as nossas vidas e essa live é tua. Eu consagro ela ao Senhor para que o Senhor possa falar. Não me deixe atrapalhar, Jesus. E que a minha boca, os meus lábios e a palavra que sai dos meus lábios neste ensinamento sejam agora selados debaixo do teu sangue para que não haja distorção. Eu proíbo espiões naturais e espirituais. Em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade, Jesus, de estudar a tua palavra, de receber a revelação do dia de hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Tivemos alguns probleminhas com a conexão, mas agora está estável. Amém? Estou sentindo uma presença muito doce do Espírito Santo e eu creio que essa é uma confirmação daquilo que nós estamos prestes a conversar. Amém? Eu queria indicar um livro para vocês. Toda a minha inspiração sobre adoração ela primeiro veio do Senhor, óbvio, né? O Senhor disse para mim: faça um curso de adoração profética. Depois o Senhor usou vários profetas para dizer que eu iria ativar pessoas na adoração profética. Mas teve um livro que me inspirou muito quando eu li, né? Eu meio que me baseei nele para muita coisa. Esse livro é esse aqui, ó. Como Adorar o Rei. E se vocês perceberam, nós vamos fazer um sorteio aí com 2 livros e uma Bíblia, né? Não sei se vocês já fizeram o que precisa fazer. Eu creio que a maioria me segue aqui, né? Mas você precisa seguir o meu perfil do Pastor Johnny, do Aprendoria, que é do Pastor Marcos. E seguir algumas regrinhas ali, que se você for sorteado, né? Você tem que estar debaixo dessas regrinhas. E um dos livros que serão sorteados é esse aqui, ó, Como Adorar o Rei. E tem o outro que é Movido pela Eternidade. São os 2 livros que eu indicava no curso de adoração profética. Amém? E são livros que mudam a nossa história se a gente entender a mensagem profética deles, tá bom? E também tem uma Bíblia de estudo, né? Então é muito profético, os presentes são proféticos. Então é Como Adorar o Rei, Movido pela Eternidade
que era um livro, ou os vídeos, tem no YouTube, né, vídeos sobre o livro, obrigatório para o curso, né? Eu creio que todo mundo que fez esse curso, sempre a gente tinha testemunhos muito positivos de transformação total de vida. Por causa do conteúdo, né? O conteúdo bíblico e profético. E o que nós vamos conversar hoje, queridos? Davi, ele teve a sensibilidade. Onde estão as regras? Tá no meu feed, tá? Vai lá no meu feed, que é na página principal. Tem um post lá, mais colorido. Ele tá escrito sorteio. Aí lá nesse post tem todas as regras, tá bom? Esse sorteio vai ser aqui daqui 10 dias mais ou menos. Vocês têm tempo para fazer isso. E quem ganhar vai ser muito abençoado, tá bom? Nós vamos enviar para a pessoa depois por correio que for selecionada, né? Tem um site que a gente coloca lá que sorteia. Vai ser ao vivo, vocês vão perceber, tá bom? Vai ser tudo muito claro. Nós vamos filmar o sorteio e vocês vão poder participar, tá bom? É muito interessante a gente fazer uma comparação do tabernáculo de Moisés com o de Davi, né? O tabernáculo de Moisés, ele foi muito importante porque o tabernáculo de Moisés, ele aponta a Jesus. Então, tudo que tem no tabernáculo de Moisés, que é o principal de todos, ok? Porque é um tabernáculo que é estabelecido no céu. O tabernáculo de Moisés, na verdade, é uma cópia daquilo que tem no céu. Então, como nós conversamos semana passada, né? Nós conversamos sobre o traslado, né? O trajeto da arca sendo trazida de volta para Jerusalém, né? Cada parte, cada situação, por que não puderam continuar, onde que ela parou, quando chegou, quem estava olhando pela janela, né? Como aconteceu. Isso está em 1 Crônicas 15, né? 1 Crônicas 14, depois 1 Crônicas 15. Hoje nós vamos falar sobre 1 Crônicas 16, que na verdade é da concretização do sonho de Davi de ter a arca em Jerusalém. E o que aconteceu, né? Este coração de Davi, a intenção, a motivação de Davi agradaram demais o coração de Deus. E esse código daquilo que Davi tinha dentro do seu coração que agradou a Deus, a gente precisa prestar atenção. Nós vamos chamar a atenção de Deus se nós tivermos esses códigos. E esses códigos eu quero conversar com vocês hoje. Existem muitas coisas do tabernáculo de Davi que a gente pode conversar, né? Mas eu quero especificamente trazer para vocês hoje as características do coração de Davi em fazer um tabernáculo e aquilo que gerou em Jerusalém, né? Quais as situações geradas. E nós, como Davi, podemos ter um coração desse e transformar a nossa situação ao nosso redor através do tabernáculo de Davi. E a comparação entre o tabernáculo de Moisés e Davi ela é muito válida. Porque quando o tabernáculo de Moisés estava funcionando debaixo de todas as leis estabelecidas, aquele tabernáculo trazia a glória. Mas passou um tempo, o tabernáculo ele não tinha mais a essência que tinha no sentido dos seus sacerdotes. Eles começaram a não fazer mais toda aquela situação que Deus tinha ensinado porque eles amavam a Deus, mas porque eles tinham que fazer. Então toda vez que eu faço algo sem amor para Deus, não é mais um ato em prol céu, mas é um ato religioso. E aí entra o espírito de religiosidade. E quando entrou o espírito de religiosidade, entrou a perversão sexual, entrou como diz a palavra, né? Entrou o ritualismo.
E entrou também uma coisa muito interessante, que é a mornidão, né? Tem uma das igrejas em Apocalipse que falam, né? Ou seja frio, ou seja quente, porque se você for morno, você será vomitado. E foi bem na época que isso estava acontecendo, era o ápice dessas situações, Hófni e Finéias com o sacerdote Eli, que foi bem quando Samuel estava sendo levantado como um sacerdote, né? Ou levantado como profeta primeiro. Que Deus, a principal situação que fez a arca ser roubada, né, antes de Davi, foi exatamente o que? A religiosidade. Eles faziam sem temor algum, eles faziam sem amor ao Senhor algum, faziam porque tinham que fazer, porque eles foram chamados, eles nasceram para aquilo, eles eram filhos de sacerdotes, eles só tinham que fazer. E a minha pergunta hoje: do que adianta um tabernáculo que aponta a Jesus se não há revelação, entendimento para que serve aquele tabernáculo? Como diz a igreja de Éfeso, ok? A primeira igreja do Apocalipse. Jesus, quando foi falar daquela igreja, ele elogiou. Mas foi um elogio que se tornou um problema. Por assim, vejo que vocês têm um trabalho árduo. O que Jesus quer dizer para a igreja de Éfeso? Que vocês trabalham muito. Eu vejo que há um esforço. Olha, vocês estão de parabéns, viu? Vocês trabalham bastante. Mas o que Jesus disse para a igreja de Éfeso que tinham contra eles? Tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. E aí, ele disse assim, arrependam-se. Voltem ao primeiro amor. Porque se vocês não voltarem ao primeiro amor, sabe o que vai acontecer com vocês? Eu vou tirar o candeeiro do meio de vocês. E esta palavra tem tudo a ver com a de hoje, tá? A de Éfeso. Por quê? O tabernáculo de Davi foi o restabelecimento da presença de Deus. Eles ficaram sem essa presença durante 100 anos. Por que eles ficaram sem a presença durante 100 anos? Porque eles se tornaram religiosos. O religioso, ele tem certeza que ele está fazendo para Deus. Ele tem certeza que é de Deus. Ele tem certeza absoluta que ele está sendo aprovado. Mas não está. Qual que é o problema do religioso, então? É a certeza que ele tem que é de Deus. Mas não é. A igreja de Éfeso, eles tinham certeza que eles estavam trabalhando muito, que eles estavam abafando. Aí vem Jesus, através de uma carta, e diz para eles: tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Voltem do início. Voltem lá no começo. O que Davi fez? Simplesmente, Davi voltou no começo. Ele parou tudo. Sabe o que importava no tabernáculo de Moisés? A presença. Sabe onde estava a presença? Na arca. A arca era o símbolo da presença. Se vocês não fizerem isso, eu tirarei o candeeiro do meio de vocês. Traduzindo para as palavras de hoje, né? Uma forma mais coloquial. Se vocês não fizerem isso, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu retirarei totalmente a unção do meio de vocês. Sabe o que é unção? Unção é aquilo que está dentro de nós, que permite que sejamos canal para que a presença se manifeste. Tá? Imagina se Deus tira do meio de nós totalmente o candeeiro. Tudo que nós temos, que glorifica a Deus, vem dele, não vem de nós. O povo estava sem a presença de Deus há 100 anos. Estavam lá, simplesmente praticando tudo o que tinha que fazer no tabernáculo de Moisés, mas não tinha presença. Então o que é o tabernáculo de Davi? É nada mais
nada menos que uma restauração daquilo que Deus queria. Hoje, eu preciso dessa palavra hoje, queridos. Eu preciso de uma restauração da vontade de Deus no meio que eu estou, para que a presença venha, para que a presença venha. Eu preciso fazer algo hoje para que a presença venha. Ou a presença está de forma incrível, as pessoas não aguentam ficar em pé, as pessoas são curadas. Um culto pode transformar a vida de milhares de pessoas. Tá assim? Então a questão é, se nós não tivermos assim, nós precisamos entender a mensagem da igreja de Éfeso. Vocês trabalham muito, mas cuidado, porque vocês estão trabalhando sem primeiro amor. Sabe o que era a igreja de Éfeso? É aquela igreja que Paulo ele pregou, e uma das maiores igrejas da Ásia era de Éfeso. Muitos avivalistas saíram dali. Várias igrejas foram abertas por discípulos de Paulo que foram, na verdade, convertidos, discipulados e enviados através da igreja de Éfeso. Aquele povo daquela igreja que tinha o apóstolo Paulo como seu líder, era uma igreja avivada e que amava o Senhor. A carta aos Éfesos que Jesus escreveu no Apocalipse, quando eu digo Jesus, ditou para João, tá? Para mandar para aquela igreja, eram os filhos daqueles que foram discipulados por Paulo. Então, uma geração viu a glória de Deus. A geração seguinte, eles ouviram falar. E eles estavam o quê? Trabalhando duro. Mas eles conheciam algo que eles só ouviram falar. E isso é um problema. Será que eu, não estamos apenas praticando um ritual daquilo que nós ouvimos falar? Será que nós não estamos praticando um ritual só daquilo que falaram pra gente que é o certo? Ou nós estamos vivendo a presença de Deus e sabendo, como Jó disse, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E aí, gente, o que vocês pensam sobre isso? Será que nós estamos vivendo a glória de Deus hoje? Ou nós precisamos da restauração do tabernáculo de Davi, como Davi restaurou? Davi, semana passada eu expliquei, né? Que ele entrou com uma alegria dançando em Jerusalém e estabeleceu muitas coisas, cantores, turnos, né? E aqui no capítulo 16 de 1 Crônicas, no capítulo do 7, naquele dia Davi se dispôs a entoar louvores ao Senhor por meio de Asaf e seus irmãos. E eu queria mostrar para vocês, espero que não fique muito chato, mas eu quero ler para vocês. Olha a música espontânea. É como se eu pegasse um teclado agora e começasse a cantar aleatório uma música, ok? Isso é um cântico espontâneo de Davi. O primeiro cântico entoado quando ele inaugurou o tabernáculo dele, né? Que era o tabernáculo de Davi. Ele disse, louvai ao Senhor, invocai o seu nome e anunciai suas maravilhas entre os povos. Recordai as maravilhas e as obras que ele fez, as suas maravilhas, seus juízos da sua boca. Ó semente de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jeová, e os seus juízos estão em toda a terra.
Recordai o seu pacto para sempre, a palavra que ele deu para 1000 gerações. Tem muitos códigos aqui, né? O pacto que ele fez com Abraão e seu juramento a Isaac, que estabeleceu com Jacó por estatuto e com Israel por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, que correspondente por herança. Amém, gente. Tá travando, mas voltou, né? E aí ele vai discorrendo, gente. Olha o 25. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado e mais temível de que todos os outros deuses. Porque todos os teus deuses, os povos, não são nada, mas o Senhor Jeová que fez os céus. Honra e majestade estão diante dele, fortaleza e alegria estão diante da sua morada. Tributai ao Senhor Jeová, ó famílias e os povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor Jeová glória devida ao seu nome, trazei uma oferta diante dele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, trema diante dele toda a terra, pois todo mundo também está estabelecido para que não possa ser removido. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra e seja dito entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e toda a sua plenitude, exultem o campo que nele há, as árvores e os bosques que cantarão em regozijo diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. O 34. Louvai ao Senhor Jeová, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E dizeis: salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações que nos perseguem, para que louvemos o teu nome e exultemos debaixo do teu louvor. O 36. Bendito seja o Senhor Jeová, Deus de Israel, de toda eternidade, eternidade. E teu povo respondeu amém e louvou a Deus. Gente, essa aqui foi a primeira canção que Davi cantou quando ele inaugurou aquela tenda, né? E lembrando, queridos, o tabernáculo de Moisés ficou em Gibeão. E ele ordenou que os músicos levitas estivessem 24 horas por dia, 7 dias na semana, fazendo o quê? Música e adoração diante da Arca da Aliança. Lembrando que a Arca da Aliança, ela estava dentro de uma tenda. Eles fizeram uma tenda muito especial. Tinham 4 camadas, certo? E a Arca ficava lá dentro, ninguém via a Arca. A Arca ficava escondida, mas em volta da Arca, que simboliza o que? A presença de Deus, tinha música, dança. E eu queria falar para vocês aqui, né? Coloquei mais ou menos 30 situações que Davi colocou. Davi não tirou do nada. Davi, ele ouviu a Deus. Davi foi inspirado por Deus para trazer aquilo que o céu tinha. Eu queria dizer para vocês, enquanto o tabernáculo de Moisés era apenas o símbolo terreno, tá? Que estava de alguma forma conectado ao céu, para anunciar que Jesus viria, Davi, com um novo tabernáculo, mostrou na verdade aquilo que estava sendo feito no céu. Então, o que aconteceu ali em volta daquele tabernáculo? Salmistas e dirigentes de louvor. Antigamente, só os sacerdotes podiam fazer o quê? Sacrifício de animais. Eles lavavam as suas vestes, as suas mãos, iam e levavam os sacrifícios de sangue dentro do Santíssimo Lugar, né? E era um lugar que só tinha aquilo, o tabernáculo de Moisés. De repente, houve uma revolução. Era só uma tenda, a arca lá dentro. E tinham dirigentes de louvor. Tinham músicas, tinham cantores. De repente tinham dançarinos. Dança em grupo. Quem não sabe disso, que fala que alguns tentam dizer, né? Que essa coisa de dança dentro da igreja é coisa de pentecostal. Leia, por favor, 1 Crônicas 16, 1 Crônicas 17, e vejam que Davi estabeleceu pessoas para dançar diante de Deus, né? Então tinha dança em grupo, mas também tinham danças proféticas. O que é uma dança profética, gente? A dança profética é quando eles entendem o que
Deus está falando, estabelecem gestos, movimentos, coreografias que querem dizer algo. Tem uma mensagem embutida, né? E, de acordo com a palavra de Deus, eles faziam isso, tá? Tinham corais grandes, tá? Não era uma pessoa cantando. Eles faziam corais. Muitas pessoas cantando juntos, né? É interessante que Deus estabeleceu porteiros e guardas. Não eram qualquer pessoa que podia adorar a Deus, tá? Eram pessoas que eram marcadas, selecionadas, não por qualquer pessoa. O próprio rei Davi, se você ver lá no capítulo 15 de 1 Crônicas, foi Davi que estabeleceu a dedo, passou pelo crivo dele quem iria. A casa de Asaf inteira. E o pessoal da casa de Obed-edom, onde a arca ficou, eles foram trazidos para Jerusalém e eles que viraram os porteiros. Isso está onde? Em 1 Crônicas 16, lá pelo 37, tá? Davi trouxe Obed-edom e a família dele inteira, eles eram porteiros. Por quê? Não era qualquer pessoa que ia adorar a Deus. Eram pessoas que, primeiro, tinham talento para aquilo, pessoas que estavam separadas. A palavra santo significa separado. Então, pessoas santificadas para fazer aquilo. Pessoas que tinham o conhecimento e foram treinadas para aquilo, né? Então, os porteiros, eles ficavam em volta daquele santuário para o quê? Para que tudo fosse como Davi planejou, para que nada desagradasse a Deus. Os cânticos eram proféticos, né? O que é um cântico profético? Não era mais aquilo que o homem queria cantar, mas eles entendiam o que estava no coração de Deus. Davi discernia, os salmistas proféticos discerniam e traziam o quê? Códigos proféticos embutidos nas melodias, na harmonia, nos instrumentos, na música, na dança. Então aquilo era profético. Aquilo que estava acontecendo no reino espiritual era transposto em adoração musical, instrumental, dança e através do poema das canções, né, do texto. Eles fizeram na época também cantos de degraus, que na verdade era toda a época, tinha uma época, né, do ano que eles subiam Jerusalém entoando canções até chegar no santuário, né, para adorar a Deus. Então eles chamaram isso de cânticos de degraus. Havia júbilo, o que é? Muita alegria, né? Cântico de júbilo, aclamação, é aquele cântico um pouco mais extravagante. Então havia muita extravagância. O que mais? Eles passaram a fazer barulhos, como palmas, né? Aplausos. Isso foi embutido dentro do tabernáculo de Davi, tá bom? Tinha uma expressão de louvor, né? Então, o louvor estabelecido por Davi, se vocês verem como que Davi fazia, ele contava muitos atos de Deus, né? Quando eu falo as ações de Deus, então é um estabelecimento de louvor. Quando eu falo que Deus eu estou estabelecendo adoração. Quando eu digo que Deus faz, eu estou estabelecendo louvor. Isso foi estabelecido por Davi, né? Davi, ele entoava cânticos sobre aquilo que Deus fazia e sobre aquilo que Deus era. Nesse texto aqui que eu acabei de ler, está embutido isso, né? Aquilo que Deus fez, vai fazer, e aquilo que Deus é. Né, por exemplo, Crônicas 16, 25 fala: porque grande é o Senhor, digno de ser louvado e mais temível que todos os outros deuses. Honra e majestade estão diante dele. Então aquilo que Deus é, adoração, né? E foi estabelecido o projeto da ação de graças, né? Ali começou a ter um tempo de gratidão. A adoração através de gratidão, agradecer a Deus. As festas bíblicas eram feitas debaixo de adoração, misturada com música, adoração e louvor ao Senhor. Foram acrescentados o quê? Chofares e trombetas para tocar adoração, tá?
É muita coisa que foi inserida, né? É outra coisa. Que mais? Símbolos ressonantes, que são instrumentos rítmicos. Profecias em formas de cântico. Então eles profetizavam não mais falando, mas profetizavam cantando. Tinha harpas e cordas. Hoje, o que seriam as harpas, né? Seriam instrumentos que dedilhados. Por exemplo, hoje o violão é um filho dessa harpa aí, dessas cordas, tá bom? Pode ser que seja violino também, né? Pode ser que seja instrumentos de cordas. E tinha muita diversidade de instrumentos. Gente, existem textos que comprovam que Davi, ele via o instrumento no céu. Davi, ele fabricava instrumentos, tá? Daquilo que ele via no céu. Já pararam pra pensar nisso? Qualquer dia eu paro só pra falar isso com vocês, tá bom? É que é muito assunto sobre adoração, né? Então tem textos que a gente lê, a gente fica ali, poxa, o Davizinho viu no céu esse instrumento e trouxe, porque ele deixa intrínseco, não claro, né? Assim, ó, Davi viu no céu esse instrumento e trouxe. Mas quando você lê o texto, você subentende isso, né? Então havia muitos instrumentos que o próprio Davi construiu, porque ele via no céu como que era. Deus o levava, né? Davi era muito profético. Davizinho lindo, né, gente? Rei Davi. Uma outra coisa que ele estabeleceu no tabernáculo de Davi é que a adoração era contínua. Isso não havia, nunca houve. Essa adoração contínua, dia e noite, noite e dia, 7 dias na semana, todos os dias. A adoração ininterrupta. Isso foi estabelecido por Davi. Como? Através de turnos de famílias. Haviam 16 grupos, entre 15 e 16 grupos de adoradores, aonde eles se revezavam, sem parar. Ou seja, muitos deles faziam 2 vezes no dia um turno, né? Ia revezando, dia e noite, sem parar, né? Isso quando a gente percebe nesse texto. Pode ser que mais pra frente ele tenha estabelecido mais, tá? Porque aqui ele não fala de outras famílias, a não ser de Asaf. Depois lá na frente a gente vê outras famílias, como a de Coré, por exemplo, né? É estabelecida mais pra frente. E foi estabelecida a bênção para cada casa. Se vocês lerem esse texto, é muito interessante, né? Ali no 43, ele fala, então todo o povo partiu cada um para a sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua casa. Então, Davi estabeleceu a bênção dos lares através do tabernáculo de Davi. Ali houve a glória manifesta novamente, atitudes proféticas ou atos proféticos da parte de Davi, né? Proclamação e glorificação ao nome do Senhor, cerimônias conforme a palavra, cerimoniais ou tempos específicos de cerimônias em louvor a Deus. Santificação e confissão diante de Deus, uma coisa que não existia, mas ele passou a fazer, que era confessar os pecados em adoração diante de Deus. Uma coisa que também não havia, que os caras eram tão doidão, que os caras, de acordo com a palavra, eles levantavam as vozes e pareciam até gritarias, brados de glórias ao Senhor. Os caras eram tão extravagante, que eram vozes e brados como gritos de adoração. Era muito alta a adoração que era feita, né? Mas também tinha, de acordo com o texto, eles se prostravam diante de Deus. Então não era algo que era sempre igual. Um dia era prostrado, outro dia era dançando, outro dia era alegre, outro dia era em contrição, outro dia era confessando o pecado. O Espírito Santo ia regimentando e fazendo isso, né? Havia, de acordo com a palavra, risos e alegria diante do Senhor, né? E muita presença de Deus. Esse era o tabernáculo de Davi. Amém? Imagina, um povo que estava acostumado com o tabernáculo de Moisés, daqui a pouco vem o Davizinho e muda tudo. Só que Deus amou Davi e amou esse tabernáculo de uma maneira muito grande. E em 2 Samuel 7,
quando Davi tem estabelecido o tabernáculo, Deus envia o profeta Natã para falar com Davi. E olha só o que Deus fala através do profeta Natã. Agora, pois, isso está em 2 Samuel 7, versículos 8 e 9, tá bom? Agora, pois, assim dirás a Davi. Está falando com Natã. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei de trás das malhadas, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre todo o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei todos os seus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Pegaram? Por que ele falou isso? Por que Deus vira e fala para Davi: eu te tirei, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas? Davi era o menor dos filhos quando ele foi ungido, né? E ali você percebe que a casa inteira de Jessé foi colocada em volta de uma mesa diante do profeta Samuel para que um dos filhos fosse ungido rei, porque o comando de Deus vai até a casa de Jessé e unja um dos filhos dele, que eu vou te apontar como rei. Aí os 7 filhos de Jessé estavam em volta à mesa, mas Davi não estava lá. Isso denota uma coisa pela cultura do povo: Davi era bastardo. Davi era um cara filho de outra mãe que não era da mãe daqueles. Tipo assim, foi o Jessé pulou a cerca, né? E teve um outro filho com uma outra mulher. Ele era excluído. Aí Deus, e assim, isso denota também que ele era um escravo da família, porque quem cuidava das ovelhas era o Davizinho, enquanto os outros faziam qualquer outra coisa, né? E as ovelhas naquela época denotava a questão econômica, né? Então ele cuidava ele era escravinho. Aí o próprio Deus fala: eu te tirei da escravidão do meio da tua família, eu te tirei da bastardia e te tornei príncipe sobre o meu povo. Só que olha só, o excluído, o rejeitado, o bastardo. Qual era o nome da mãe de Davi? Gente, a palavra não fala. A palavra não fala que Davi era bastardo. Você subentende por causa da situação, ok? Muitos teólogos confirmam isso. E ele diz no Salmo 51 assim, ó: em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Tá? Então, não se sabe quem era a mãe de Davi. Sabemos quem era o pai e que ele é descendente de Judá, né? A bisavó, se eu não me engano, de Davi era uma prostituta. Lembra da Raabe? Então ele tem um histórico bem complicado, né? Mas Davizinho é um improvável. Quem gosta desse termo? Improvável. Já me disseram que era Edna. A Bíblia não fala. Pode estar em algum livro paralelo, né? E os livros paralelos a gente pode prestar atenção, mas a gente não pode ter como a verdade do céu, tá? Se alguém achar na Bíblia aonde que o nome da mãe de Davi está escrito, me mostra, porque eu posso ter perdido, mas eu não lembro de ter achado ali, tá bom? E Deus amou demais Davizinho, né? Porque ele simplesmente, um improvável que não era nada, ninguém dava nada pra ele. Ele teve simplesmente o coração que agradou a Deus, e Deus viu esse coração de acordo com 2 Samuel 15. 1 Samuel 15 tem um texto que diz assim, ó, que quando Saul desagradou a Deus, Deus percorreu os olhos sobre a terra e achou um homem segundo o coração de Deus. Então, o coração de Deus, de Davi, foi o que chamou a atenção de Deus, né? E aí eu queria que vocês entendessem agora, tá? Por que Deus amou Davi? Porque ele foi o mais fervoroso de todos os adoradores. A êxtase que Davi tinha
Só de pensar, a presença vai vir se a arca entrar em Jerusalém. O fervor, o temor, a alegria, o regozijo que Davi tinha. Né? Deus amou Davi porque ele tinha paixão. Ele era um apaixonado pela presença. Ele desejou, acima de tudo, a presença de Deus. Não havia mais nada importante para Davi que a presença. Ele derrubou todos os poderes religiosos, os modelos religiosos. Ele foi contra tudo e todos para estabelecer o que Deus queria. Só que ele tinha poder para isso, porque ele era o rei. Só que imagina quantas pessoas que ele teve que ouvir, quantos conselhos ele não teve que ouvir. Não faz isso, olha, o negócio é o tabernáculo de Moisés, não vai contra Deus. Davi, imagina o quanto ele não ouviu. Ele foi contra tudo e contra todos só para fazer a vontade de Deus. Ele ensinou, por que Davi era amado por Deus? Porque não era só ele adorador. Ele pegava o que ele tinha entendido de Deus e ensinava a todo mundo que queria aprender. Então ele levantou adoradores proféticos igual ele. Davi era um professor. E isso, ele tirava 10 com Deus. Porque imagina, ele ser um homem segundo o coração de Deus e ele estabelecer discípulos que fazem a mesma coisa, né? Então ele ensinou o povo a adorar a Deus. Ele se despojou de uma posição para virar um adorador. Porque um rei sai do seu trono para ficar fazendo o trabalho de sacerdote? Pois é, ele se despojou de ser rei e ele era um dos principais adoradores naquele lugar, né? Ele foi humilde diante de Deus. A principal característica, diga assim no teu coração, a principal característica de Davi era a humildade. Davi era humilde. Essa característica que deu a nomenclatura, um homem segundo o coração de Deus. Davi continuamente fazia confissão dos seus pecados diante de Deus. E isso o fazia permanecer com a presença em volta dele. Ele amava a Deus acima de qualquer outro Deus que o povo mostrava. Até o próprio Salomão, que é o filho dele, depois caiu nessa questão de idolatria, né? E Davi nunca pensou em trair a Deus com outros deuses. Né? Isso era muito sério na época, né? Ele viveu e lutou para levantar o nome de Deus. Durante toda a vida dele, ele levantou o nome de Deus. Deixou bem claro que não havia nada mais importante, nada mais precioso. E qualquer pessoa que fosse contra isso naquela época, inclusive perdia até sua vida. Quem ia contra Deus, ia contra tudo. Ia contra o reino, era pena de morte. Olho por olho, dente por dente, antes da graça, né? Ele entesourou riquezas para construir a casa de Deus. Davi foi impedido por Deus de construir o templo, porque Deus disse lá em 1 Crônicas 22, você não vai construir um templo, porque você tem muito sangue nas suas mãos. O teu filho vai construir, né? Mas ele entesourou, né? Quando Salomão recebeu tudo de mão beijada, né? Quando Salomão foi construir o templo, Davi já tinha entesourado muito ouro, muita prata para construir o templo, né? Enquanto ele viveu, ele fez isso. E ele não descansou até que Deus fosse morada no meio daquele povo. Amém? Agora, por que Deus amou o tabernáculo de Davi? Então, eu estou falando aqui porque Deus amou Davi. Agora, esse tabernáculo era amado por Deus, né? E uma coisa que eu sempre falo, que virou um jargão, né? Eu tenho certeza que um dia eu vou escrever um livro com esse nome. Qual é? Para vocês entenderem, né? Como eu tenho certeza de que Deus está me aprovando. Eu tenho certeza que Deus não está aprovando, está me aprovando.
quando a presença dele se manifesta. Podem falar o que for. Podem falar do teu passado, podem falar do teu caráter, pode falar da tua índole, pode falar que você engana, pode falar o que for de você. A Deus não se engana. E a maior prova de que você está sendo aprovado por Deus é de que a presença de Deus se manifesta. Porque Deus pode usar pessoas, mas não quer dizer que a presença dele está se manifestando. A presença manifesta e contínua é sinal da aprovação de Deus. Deus não se manifesta e não permanece com a sua presença em lugares aonde ele não é amado, aonde ele não é temido e aonde a beleza da santidade dele não é retribuída em ações. Então podem dizer o que for de você. Diz a palavra, e Jesus que ensinou: pelo fruto você reconhece a árvore. Que fruto é esse? A presença. Se você fizer algo e a presença de Deus se manifestar, é a aprovação dele. Por que Deus amou o tabernáculo? Por que Deus aprovou o que Davi estava fazendo? Porque a presença de Deus se manifestava não em qualquer forma, em forma de glória. Era tanta glória, tanto favor da parte de Deus, que o povo amava aquele tabernáculo voluntariamente. Não tem como não amar a presença de Deus quando ela se manifesta. Por que Deus amava o tabernáculo de Davi? Porque ali haviam muitas experiências do amor de Davi para com Deus. Queridos, é muito lindo você olhar para um líder, ou para a pessoa que for. Você vê ela adorando e você fala: meu Deus, como essa pessoa ama Deus. Como essa pessoa ama Jesus. Você quer me ganhar e quer ver eu ficar perto de uma pessoa, eu querer ficar amigo dessa pessoa, é olhar para essa pessoa e ver essa pessoa em adoração. E você vê que essa pessoa é apaixonada, e quando a pessoa está adorando, a presença se manifesta de uma forma muito poderosa. Por que Deus amava o tabernáculo de Davi? Porque quando Davi estava adorando, as pessoas viam aquele amor, aquela paixão por Deus, e elas queriam ser iguais a Davi. Elas simplesmente queriam adorar igual. Que Deus que não ia se apaixonar por filhos assim? Vocês entendem? Uma outra coisa que Davi ensinava em suas atitudes, e a gente percebe pelos seus salmos, é que Davi ele descansava na presença de Deus. Aparentemente, eu conversei com vocês isso em outras lives, né? Que Davi ele era meio mimimi, de acordo com alguns teólogos aí, né? Mas eu não acho que é mimimi, não. Ele simplesmente era autêntico, né? Então Davi ele tinha umas situações ali, aonde ele, de alguma forma, ele falava sobre as perseguições que ele sofria, né? Ele era muito perseguido. Então, ali ele descansava na presença de Deus. Quando ele estava adorando, era o tempo de descanso do Davizinho, né? Por que Deus amava o tabernáculo de Davi? Porque de alguma forma ele conseguia trazer a mesma adoração que os anjos estavam levando para Deus no céu. Ele ouvia, entendia, discernia e fazia todo mundo na terra fazer a mesma coisa. 24 horas por dia, 7 dias na semana, eles conseguiam o quê? Trazer a mesma coisa que o céu estava fazendo. Eles eram muito proféticos. Isso é adoração profética. E ele estabeleceu então o modelo do céu. Pegaram, gente? O nosso curso de adoração profética, ele gira em torno disso, né? Da gente entender o que está sendo feito no céu e trazer na terra.
Por que Deus amava o tabernáculo de Davi? Porque Davi fez a nação inteira de Israel se render em adoração. Eles aprenderam como adorar e de repente a nação inteira, de uma forma coletiva, estava adorando a Deus. É incrível. Sabe por que Deus amava o tabernáculo de Davi? Porque de repente os nobres, né? Já sabe que rico é um negócio, né? Todos os nobres passaram a adorar a Deus. Isso está intrínseco na Bíblia, tá? Por que Deus amava aquele tabernáculo? Porque daqui a pouco tinha cântico espontâneo. O povo não cantava mais algo que estava escrito. O povo não cantava mais só algo que estava pré-estabelecido. Mas de repente haviam canções inspiradas pelo Espírito de Deus que tomava eles. Naquela época, gente, fica bem claro. O Espírito de Deus não podia entrar neles. Mas o Espírito de Deus pairava sobre eles. O Espírito de Deus entra em nós hoje por causa do sangue do Cordeiro, a época da graça. Mas a glória de Deus estava lá e a glória de Deus pairava sobre aquele lugar. Eles eram inspirados por Deus, eles eram tomados de uma inspiração. E eles cantavam algo novo através do Espírito de Deus. Tudo isso é uma profecia, né? Um tempo profético daquilo que viria através do Espírito Santo de Deus, né? Quando Jesus entregou o Espírito dele na cruz, desceu até o inferno, fez o que tinha que fazer, ficou os seus 50 dias, depois subiu aos céus, né? E aí o que aconteceu? Veio o Espírito Santo. A partir que o Espírito Santo entrou, né, no povo, aí veio aquela adoração que a gente chama da adoração da época da graça, né? Ali, por que Deus amava esse tabernáculo? Porque eles profetizavam o amor de Deus. Não sei se vocês percebem, aqui nesse texto, que a primeira música que Davi entoou no tabernáculo de Davi é: louvai a Deus, porque a sua misericórdia e seu amor duram para sempre. Que foi a mesma canção, por exemplo, que Josafá mandou os levitas entoarem quando eles não tinham o que fazer, né? Lembra que os moabitas, os meunitas e os amonitas, 3 nações vieram contra Josafá para destruir Israel, e Deus falou assim: vocês não vão ter que lutar. Aí Josafá: então vamos adorar. Colocou os 2 Crônicas 20, tá bom? Aí colocou os levitas na frente. Qual foi a adoração que eles entoaram? Louvai a Deus, porque o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Eles só ficaram cantando isso o dia inteiro. Enquanto eles fizeram isso, as 3 nações entraram em discordância e começaram a se matar umas às outras, e eles não precisaram brigar, né? Ou guerrear. Então, esse amor foi instituído por Davi em música. Adorar e louvar a misericórdia do Senhor. A gente tem que entender que a misericórdia de Deus é o fato de estarmos de pé e vivos ainda hoje, mesmo sendo pecadores. Eles entendiam isso em revelação, eles adoravam o Deus de misericórdia e a sua misericórdia em forma de canto e dança, proféticos com trombetas, instrumentos, amém? E Deus estabeleceu o trono dele naquele lugar. Amém, queridos? Qual que é a conclusão que eu tiro do tabernáculo de Davi? Há um propósito de Deus de restaurar essa adoração e esse nível de adoração. O nosso tempo está sendo roubado por muitas coisas. Hoje foi um dia muito interessante, ontem, né, que agora já é 00:06. Ficamos quase 6 horas sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. Muitos ficaram sem o que fazer, né? A minha pergunta: a gente foi adorar porque não tinha o que fazer? Pergunta bobinha, né? Queridos, o que tem tomado o nosso tempo para que a gente não tenha um tempo de adoração? Ou o que não nos inspira? Ou o que nos inspira? Por que nós não temos esse nível de adoração hoje? Se Davi não tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, só tinha o Espírito Santo vestindo ele, só pairava sobre ele. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós não temos esse amor, temor e essa paixão pelo Senhor como Davi tinha. A restauração do tabernáculo de Davi, ela virá.
ela virá sobre nós. Haverá um avivamento muito poderoso. Esse avivamento, a base dele será a adoração. Com música? Com música. Com profético? Com profético. Mas Deus está restaurando os corações. Amém, queridos? Que essa palavra possa, de alguma forma, inspirar o teu coração de uma maneira muito doce, tremenda e poderosa. Amém? Mais uma vez eu quero indicar, leia esse livro, Como Adorar o Rei. Entenda o que o Zachnise quis dizer. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, por esse ensinamento. E eu quero te pedir que o Senhor venha restaurar em nós um coração cheio da essência que estava em Davi, Jesus. Davi era um homem segundo o teu coração, Jesus. Ah, Jesus, o teu Santo Espírito. E eu sei que o Senhor pode fazer isso com a gente hoje, Jesus. É o Senhor que inspira a gente, é o Senhor que faz. Batiza-nos, Senhor Jesus, com a essência de Davi. Batiza-nos, Senhor, nessa noite, nessa madrugada, nesse início de dia, com a sensibilidade que Davi tinha. Você quer essa sensibilidade, meus queridos? Começa a dizer agora para Jesus que você quer a mesma sensibilidade que Davi tinha. Eu tive um ímpeto agora. É muito possível que nós sejamos uma geração que a gente vai ver a volta de Jesus. Mas também pode ser que não. Mas o Senhor está me dizendo que muitos que estão assistindo a live são pais de avivalistas. Ei, carachunei. Ou serão pais de avivalistas. Eu não sei se você entende o que Deus está dizendo. Queridos, uma criança só pode fazer aquilo que vê o pai fazer. O Senhor está me mostrando vários Davizinhos que já nasceram e vários Davizinhos e Davizinhas que vão nascer, que serão avivalistas nesta terra, levarão avivamento por toda a terra. Você tem a incumbência de restaurar o tabernáculo de Davi, trazer a chave de Davi, mostrar para essa nova geração o caminho. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por estes meus irmãos que estão assistindo essa live, aqueles que vão assistir, a sensibilidade que Davi teve em trazer o tabernáculo novo, uma nova visão do céu sobre a terra, em nome de Jesus. Seja batizado agora com a mesma sensibilidade que Davi tinha, de entender e ouvir a Deus. Os novos Davis estão se levantando. E eu digo mais uma vez, os novos Davis estão se levantando. Os novos sensíveis ao coração de Deus estão se levantando. E nós levantamos agora uma voz profética. Levantem-se, Davis. Que seja agora, em nome de Jesus, uma sensibilidade nova. Um novo temor ao Senhor, um novo amor, uma nova paixão seja despejada sobre nós nessa madrugada. Que nós sejamos impelidos e colocados
tocados, impulsionados como flechas. Eu declaro agora o Salmo 127 sobre muitos. Eu declaro que muitos aqui são como flechas. Seri andanaste querer. Eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tarabasui queremasteis. Eu apresento sim as crianças. Todas as crianças representadas nessa live. Se você ainda não tem filhos como eu, mas eu vou ter, você vai ter. Em nome de Jesus, nós declaramos que estas crianças, nós já declaramos a sensibilidade do rei Davi sobre elas. E a palavra do Senhor diz assim, ó: eis que a herança do Senhor Jeová são os filhos. Salmo 127:3. Recompensa estimável do Senhor é o fruto do ventre. São como flechas na mão de um poderoso valente, assim como os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Juntos não serão envergonhados quando entrarem no litígio contra os inimigos do tribunal. Jesus, declaramos agora que todos que estão aqui, que também serão usados nesse avivamento, mas os filhos daqueles que estão aqui, que virão e que já estão nessa terra, declaramos que são como flechas. Declaramos em nome de Jesus. O valente é Jesus. Este salmo está falando que a herança do Senhor são os filhos, eles são como flechas na mão de um valente. E declaramos agora que nós enviamos e lançamos agora, Jesus, as flechas para um encontro profético com Jesus. Senhor, se houver um encontro com o Senhor, encontra essas crianças, encontra esse projeto de crianças, e que a sensibilidade do rei Davi, Jesus, Davizinho, com 15 anos, já tocava a arca e expulsava demônio por causa da unção da música e o som que saía de dentro dele. Senhor, o Davi era tão corajoso, ele era um tipo de Cristo, que quando vinha leões e ursos para matar as suas ovelhas, Davi, ele se enchia da presença do Senhor e não permitia que leões e ursos matassem aquelas ovelhas. Que se levantem agora em nome de Jesus os Davizinhos que vão lutar contra os leões e os ursos do inferno que querem devorar as ovelhas do Senhor através das falsas profecias, através das falsas doutrinas, através do falso ensino, através de uma cultura esquerdopata, comunista, cheia de pecados, cheia de iniquidades. Declaramos agora que se levantem os Davis, que se levantem em nome de Jesus aqueles que são homens e mulheres segundo o coração de Deus, que se levantem os avivalistas. Nós oramos, cobrimos essas crianças representadas nessa live, que vão ouvir essa live com o sangue do Cordeiro. Declaramos que estão escondidos, como Davi esteve escondido durante tanto tempo. Pai, o Senhor o protegeu, o Senhor protegeu. E essas crianças que estão representadas aqui, sejam tios, sejam tias, sejam pais, mães, avós, sejam quem for, se você tiver uma criança na sua família, declaramos que essa oração está invadindo agora essa casa. Declaramos em nome de Jesus que serão flechas na mão do valente que é Jesus e serão lançados para o seu destino profético. Alcançarão o seu destino profético e nada pode impedir. Hoje, um manto de invisibilidade do sangue do Cordeiro está cobrindo essas crianças, protegendo do sistema esquerdopata, aonde eles podem ser o que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Declaramos a essas crianças, eles serão o que a Bíblia diz que eles são. Declaramos o que Deus diz que eles são algo, e eles serão exatamente aquilo que Deus disse que eles serão. Declaramos que o Salmo 139, versículo 16... existe um livro sobre essas crianças que escreveu todos os dias da vida delas. Não foi o homem que determinou, foi Deus. E declaramos agora cobertos em nome de Jesus. E nós
que somos a geração que vão preparar essas crianças. Pai, pedimos agora a sabedoria do Senhor, a coragem do Senhor para lutar contra os leões e os ursos que vêm contra essas crianças. Pedimos agora a coragem para lutar, Senhor Jesus, contra as filosofias infernais que estão sendo impostas pelo um sistema demoníaco, em nome de Jesus. E declaramos agora a mesma coragem que houve sobre Josué e Caleb, a mesma coragem que houve sobre Josué e Caleb, nós recebemos essa coragem agora para permanecer irrepreensíveis diante do Senhor e ensinar. Tua palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, ela nunca se desviará dela. Nós oramos agora em nome de Jesus e colocamos diante do Senhor a nossa vida. Recebemos coragem, porque nós iremos contra pessoas, iremos contra sistemas, mas o nome de Jesus será glorificado. O nome de Jesus será levantado. Nós seremos escondidos e protegidos, porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa fortaleza. É o Senhor que nos livra. Nós não temos força por nós mesmos, nós não temos nada que possa nos abençoar e proteger sem que o Senhor seja a nossa bênção, a nossa força. Por isso nós declaramos agora que nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus, e vamos estabelecer uma geração de avivalistas. Nós somos o início dessa geração de avivalistas, mas nós abençoamos, nós daremos o código para essas crianças, nós mostraremos o caminho debaixo do Espírito de Deus. Nós declaramos agora que nós estabeleceremos o tabernáculo de Davi. Em nome de Jesus, Pai. Eu te glorifico, Jesus, por essa noite, por essa palavra. Nós selamos essas palavras com o sangue do Cordeiro. Nós selamos essas palavras em nome de Jesus, para que elas não sejam roubadas da vida de ninguém. E traz mais pessoas para ouvir essa palavra depois, Jesus, para serem ativadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. É isso. Se você puder, vai lá no meu feed e vê lá sobre o sorteio desse livro, tá bom? Que é a minha indicação de hoje. Também vai ter o livro Movido pela Eternidade e uma Bíblia de estudos, tá bom? Se você quiser participar do sorteio, tem todas as regrinhas lá que você precisa fazer. Amanhã nós continuaremos a falar sobre Jacó, sobre a bênção de Deus. Semana passada nós falamos bastante sobre o início da vida de Jacó, ok? E amanhã nós vamos continuar falando sobre a bênção, tá bom? Muitos buscam a bênção, né? Eu quero a minha bênção. E eu estou dando todos os códigos para que realmente a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas, tá bom? Amanhã então a série Em Busca da Bênção. Deus abençoe vocês, queridos. Tem uma pessoa que me pediu aí para orar para o aniversário, mas eu simplesmente perdi. Então eu abençoo essa pessoa que está fazendo aniversário hoje, que você tenha muitos anos de vida debaixo da presença do Senhor. Então todos nós que estamos aqui te abençoamos, tá bom? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você seja protegido em nome de Jesus, escondido pelo Senhor, e que o Senhor dê o favor dele, tá bom? Glória a Deus. Orem para que haja mais estudos. Semana que vem, na segunda, nós continuamos sobre o estudo de adoração profética, tá bom? Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Até amanhã.